Capítulo 20. Ladrão. Jack estava preocupado. Não queria ficar nem um segundo a mais do que o necessário naquele forte. Vamos esperar até escurecer? Perguntou. Não, eles dobram a guarda à noite. Talvez seja melhor você entrar no escritório do prefeito quando ele sair para passar as ordens aos soldados. Ele faz isso todo dia de manhã. Quando eu vinha aqui espionar para Nora, era sempre a melhor hora para conseguir os restos do café da manhã. Todos os soldados se reúnem na Praça Grande no centro, a que chamam de Fórum. Máximos sempre os mantém ali de pé parados um tempão. Depois de ter dado as ordens diárias, ele volta para o escritório onde fica até a hora do almoço. 3 longos toques da corneta, que já tinha ouvido antes, ecoaram pelo forte. O que é isso? Perguntou Jack. É para avisar que Quintus Flávios Máximos está prestes a discursar para os soldados. Agora você vai conseguir entrar. Vamos, siga-me. Sobrevoaram as construções, evitando os grupos de soldados que se apressavam em direção ao fórum. Depois de recuperar estas placas, vai ter tempo de descobrir o que Drusus fez com a outra. Os soldados vão demorar a voltar para as barracas. Jack estava nervoso. Embora as placas não pertencessem a Máximos, julgava errado mexer em seu escritório. Se o pegassem, pensariam que ele era um ladrão. Tentara memorizar a planta do acampamento enquanto estavam na árvore. Era um bocado útil poder voar. Ter a vista aérea de um lugar tornava mais fácil entender onde cada coisa se localizava. Pensou que conseguiria voltar à fonte sem dificuldade quando, de posse das placas. Está preparado para se transformar? Perguntou Camilin. Sim, respondeu. Pousaram no chão atrás dos prédios de escritórios. A rua estava deserta. À distância, Jack ouvia a voz alta do prefeito. Encostaram as testas. Apesar de manter os olhos fechados, a luz ofuscante penetrou neles. Ao abri-los, voltara a ser menino. O único problema é que estava nu. Puxa! Esqueci esse detalhe da transmutação. Cautelosamente, Jack entrou pelos fundos do primeiro prédio. Ficou feliz por estarem em junho e não no inverno. Mesmo assim, fazia frio à sombra. Tremia, talvez mais de medo do que de frio. Sua prioridade era encontrar uma roupa. Os pés doíam por causa do cascalho na estrada, mas duvidou ser capaz de encontrar sapatos. Ainda ouvia Máximos gritando as ordens, mas agora que se transformara não conseguia entender o que ele dizia. Não bolara um plano caso encontrasse a porta trancada. Por sorte, estava aberta. Entrou e olhou ao redor em busca de algo para vestir. O aposento era mais iluminado do que supusera. Todas as paredes pintadas de branco tinham janelas, exceto uma, decorada com uma cena de batalha. A mobília consistia numa mesa comprida, com pés esculpidos no formato de patas de leão e cadeiras combinando. Nas costas do assento comprido e reclinado, próximo à parede pintada, repousava dobrada uma coberta marrom de lã. Ele a pegou e enrolou-a nos ombros. Seus pés congelavam no piso de pedras. Jack pisou no tapete enquanto olhava tudo em volta. Perto da mesa viu uma grande cesta cheia, até a borda, de objetos de metal. No topo havia 2 grandes placas de bronze. Pegou-as, olhou rapidamente para fora para se certificar de que era seguro sair, e voltou ao lugar onde tinha se transformado. Camilin, sussurrou. Consegui, disse triunfante. Não são essas. Não? Exclamou incrédulo ao examiná-las de perto.
Eram feitas de bronze e pareciam ter o mesmo formato e tamanho. Uma delas mostrava um homem sentado de pernas cruzadas, segurando uma cobra, e a outra um animal de 4 patas. Horrorizado, deu-se conta do erro. Não eram apenas outras gravuras, mas não tinham nenhum buraco nas laterais. Nora mostrara 3 delas e tinha dito que todas teriam uma árvore gravada. Explicara até a construção do caldeirão. Nora dissera que usava tiras de couro para unir as placas. Ele devia ter prestado mais atenção para se certificar de que eram as certas. Sinto muito. Não esperava que existissem outras lá dentro. Vou voltar e dar uma outra olhada. Agora não. A qualquer minuto o prefeito do acampamento voltará, agora que a reunião terminou. O que faço? Perguntou pesaroso. Os soldados vão demorar a voltar para as barracas. Você pode entrar e recuperar a 3ª placa. Não se esqueça de que ela está muito fosca e suja e tem um espinheiro, um carvalho ou um salgueiro gravado na frente. Prefiro voar até lá se não se importa. Estas pedrinhas estão acabando com os meus pés. Não consigo pisá-las. Pronto? Perguntou Camelin. Pronto, suspirou Jack. Segundos mais tarde, ele afastou a manta das costas. Ela caiu e cobriu as 2 placas de bronze. Em breve voavam na direção das barracas, localizadas na outra extremidade do campo. Cada uma das compridas construções tinha uma varanda coberta onde mais cedo os soldados tinham preparado o café da manhã. Pousaram e novamente encostaram as testas. Jack vibrava de felicidade por ter se acostumado à estranha sensação de ter seu corpo transformado. Depois do clarão ofuscante, encontrou-se novamente nu. Felizmente não havia ninguém por perto. Camelin olhou cobiçoso para a varanda. Enquanto você estiver lá dentro, vou dar uma espiada naquela área coberta para ver se sobrou alguma coisa para comer. Jack não podia acreditar que Camelin estivesse disposto a correr o risco de ser visto para pegar alguns possíveis restos de bacon. Camelin, preciso que você fique de vigia e avise se alguém chegar. Posso fazer isso da varanda se vir alguém. Soltarei o meu grito de alarme. Tome cuidado, não seja capturado, sussurrou Jack antes de sair correndo pela porta. Jack entrou num aposento limpo e arrumado, com fileiras de camas idênticas. Enrolou-se num lençol. Não parecia ter muitos lugares onde pudesse procurar além do chão, que brilhava de tão limpo. Na extremidade do aposento, outra porta. Jack se encaminhou para lá e cautelosamente a abriu um pouquinho, espiando pela fresta. Equipamentos por todo lado. Capacetes, escudos, lanças, vários tipos de armaduras, espadas longas e curtas, tudo de que alguém poderia precisar se fosse soldado do exército romano. Jack gostaria de experimentar os capacetes e armaduras, mas não dispunha de tempo. Debaixo de uma das janelas, viu as sacolas dos soldados. Era ali que devia procurar. Infelizmente, sem os equipamentos, todas pareciam iguais. As 3 primeiras que examinou nada continham, além das rações. O lençol atrapalhava, escorregando por seus braços. Jack vira uma pilha de túnicas vermelhas sobre uma das mesas e resolveu trocar o lençol por uma delas. A túnica descia até seus tornozelos, mas mesmo assim era melhor que o lençol. Na sacola seguinte encontrou o que buscava. Quase gritou de alegria ao ver a placa do caldeirão que faltava. Era bem mais pesada e grossa do que as do escritório do prefeito. Camelin tinha razão. Estava manchada e bem suja. No centro, um carvalho gravado e buracos de cada lado. Não conseguiria se transformar novamente enquanto tivesse a placa.
pesada demais para ser carregada no bico. Teria que permanecer assim e torcer para não ser visto enquanto atravessava o campo, na direção do escritório do prefeito. Camelin aguardava na porta. Jack pôde ver o bico brilhante de gordura e supôs que ele devia ter fuçado pelo menos uma das frigideiras. É esta? Esta mesmo! Grasnou Camelin, saltitando ao redor de Jack numa demonstração de alegria. Melhor voltarmos para o escritório do prefeito e ficarmos de olho até ele sair de novo, disse Jack impaciente. Quanto mais cedo puder entrar lá, melhor. Essa túnica é um bocado chamativa. Eu sei, mas se eu ficar escondido não vai ter problema. Vou cobri-la com o manto marrom quando voltarmos ao escritório. Camelin foi voando na frente para ver se aparecia alguém. Jack seguiu-o como pôde, mantendo-se grudado aos prédios para evitar ser visto. Ao mesmo tempo, tentou escolher um caminho em que não tivesse que pisar no cascalho. Estava quase no centro do campo, quando algo pontudo espetou-lhe as costas. Deteve-se e se voltou. Um soldado com a espada desembainhada gritou com ele. Jack não entendeu uma palavra. 2 outros soldados apareceram. Nada a fazer senão ficar parado. Não demorou e Máximos surgiu correndo de um canto, acompanhado por 2 guardas. Máximos apontou e gritou em voz alta. Jack continuou imóvel. Tinha plena consciência do perigo que corria. Roubara a túnica e ainda mantinha a placa na mão. Não tivera tempo para escondê-la. Não poderia correr e fugir. Tinha uma espada apontada para o peito e soldados surgiam de todos os lados. Estava cercado. Os 2 guardas perto de Máximos agarraram Jack pelos braços, segurando-o com firmeza e o suspenderam. Ele esperneou, mas de nada adiantou. Os guardas seguiram Máximos com o prisioneiro. Uma vez do lado de fora do escritório do prefeito do acampamento, Máximos arrancou a placa da mão de Jack e a examinou detidamente. Gritou mais ordens aos soldados antes de desaparecer no escritório. Os soldados riram quando Jack tentou novamente se desvencilhar. Será que Camelin podia ver ou ouvir o que acontecia? Deveria pedir ajuda? Os soldados entenderiam se ele falasse? Decidiu que devia avisar Camelin e gritou o mais alto possível. Voe! Fui capturado! Os soldados riram ainda mais. Entretanto, Jack ficou feliz ao ver Camelin passar pelo muro e desaparecer numa árvore próxima. Ouvira a advertência. Máximo saiu do escritório e os soldados imediatamente se calaram. Zangado, começou novamente a berrar, fitando Jack com seriedade como se esperasse uma resposta. Eu não entendo, disse Jack balançando a cabeça. Máximos levantou os braços e falou rispidamente com os soldados. Jack soube que estava metido numa baita confusão. O prefeito do acampamento parecia furioso. Jack foi levado para um pátio quadrado, situado nos fundos dos escritórios. Outro soldado apareceu com algemas de pernas, empurrou-o e prendeu-o a uma coluna. Seus braços e seu corpo doíam por causa do tratamento violento. Puxou as algemas. Apesar de não estarem apertadas, não havia jeito de soltar os pés. Mesmo que soltasse, seria impossível escapar, pois um dos soldados permaneceu de guarda. O sol batia na cabeça de Jack. Não havia sombra e as pedras redondas e lisas eram quentes e desconfortáveis para se sentar. Felizmente, a túnica era grande o bastante para que ele a puxasse e cobrisse a cabeça, protegendo-se parcialmente do sol. Não fazia ideia de como agir. Podia ouvir o campo inteiro ser vasculhado. O que aconteceria quando os soldados encontrassem o que buscavam? De alguma forma, Jack achava que Máximos o soltaria. O que Nora diria a seu pai e a seu avô
se ele nunca mais voltasse para casa. Tentou afastar tais pensamentos, mas não tinha muito mais no que pensar, até ficar com sede. No momento, o sol estava bem acima de Jack, que só conseguia pensar num copo de água gelada. Ele vasculhou o cérebro tentando se lembrar de alguma palavra em latim que pudesse ajudá-lo. Conseguiu. Aqua significava água. Gritou para o guarda. Aqua! Por favor! O guarda o ignorou solenemente. Se não iam lhe dar água ou comida, teria o mesmo destino de Camelin. Sua garganta estava seca. Era inútil voltar a gritar para o guarda. Seria um desperdício de força. O calor do sol o deixava sonolento, mas o barulho no forte, enquanto os soldados continuavam sua busca, tornava o sono impossível. Um grupo de 4 soldados entrou no pátio, com as espadas desembainhadas. Jack engoliu em seco. Achou que tivessem vindo buscá-lo, mas passaram por ele e iniciaram uma busca na vegetação rasteira perto dos prédios. Jack tentava ser corajoso, mas o medo do desconhecido tomava conta dele. Refletia se Camelin atravessar a janela do tempo. Não queria ser abandonado no passado. Era terrível ter chegado tão longe e fracassar diante do primeiro obstáculo. Tinha desapontado os amigos. Gostaria de dizer a Camelin o quanto lamentava ter fracassado. A busca continuou. Quando os outros soldados se foram, o guarda foi para a sombra e recostou-se no muro. Foi então que algo lhe atingiu a cabeça. Desta vez, não com força, mas de leve, parecendo ter vindo do alto. Aos seus pés, um galho. Jack descobriu a cabeça e olhou ao redor. Psiu! Chamou a voz familiar vinda do telhado no prédio, diante de onde Jack estava sentado. Jack ficou tão contente ao ver Camelin que quase gritou seu nome. O que está acontecendo? Sussurrou. Não entendo o que dizem. Estão procurando as suas roupas. Máximo chamou Drusus ao escritório, querendo saber por que ele levara 2 e não as 3 placas para ele. O que ele respondeu? Disse que o carvalho era a insígnia de sua família e, como as placas não valiam nada, pensou em guardá-la. Mas a boa notícia é que agora todas as placas foram guardadas no mesmo lugar. O que vai me acontecer? Você está salvo até amanhã. Máximos disse ao guarda para deixar você aí fora sem comida ou água até de manhã. Mas não se preocupe, nós temos um plano. Vou tirar você daqui ao anoitecer. O guarda se moveu. Ao erguer a cabeça, Camelin sumira. Jack cobriu novamente a cabeça com a túnica. Ficou matutando o que Camelin quisera dizer com nós temos um plano. Não fazia ideia de quanto tempo ainda faltava para anoitecer. Mas Camelin lhe infundira esperança. Só lhe restava sentar e esperar até o sol baixar. Fechou os olhos, talvez a espera fosse longa. 2 soldados sacudiram Jack para acordá-lo. Um o levantou, o outro retirou as algemas. Mais uma vez suspenso pelos braços, foi levado rumo ao escritório do prefeito do acampamento. Tão logo entrou no aposento, Jack viu as 3 placas do caldeirão sobre a mesa e Drusus plantado diante de Máximos com olhar fixo. Jack deduziu pela expressão do rosto do prefeito que ele ainda estava aborrecido. Máximos deu um soco na mesa e as placas sacudiram. Apontou-as e gritou com Jack. Cada vez que perguntava alguma coisa, batia na mesa. Máximos agarrou a placa com a gravura do carvalho e a colocou na frente do rosto de Jack. Ele desconfiou de qual era a pergunta, mas não tinha como responder. Não disse uma palavra. Seu silêncio pareceu deixar Máximos ainda mais irritado. Os 2 guardas que seguravam Jack receberam novas ordens. Máximos ainda gritava quando Jack foi retirado do aposento e devolvido ao pátio, onde foi novamente acorrentado.
Quando a luz começou a esmaecer, o guarda se aproximou e checou as algemas. 2 outros guardas chegaram ao pátio. O soldado de guarda trocou algumas rápidas palavras com eles e foi embora. A guarda noturna obviamente chegara. Jack podia sentir o cheiro de comida e ouvir o som na cozinha. Todos no acampamento deviam estar sentados prontos para comer. Morto de sede, torcia para Camille não demorar. Contemplou os telhados ao anoitecer. Os guardas riam e conversavam. Jack achou que estavam jogando, mas agora era difícil enxergar o que acontecia do outro lado do pátio. Camille surgiu no canto do prédio do escritório. Cobriu a distância entre Jack e o muro em poucos pulos. Estou todo dormente, disse Jack. Não temos tempo para a conversa. Ande logo. Vamos tirar estas algemas. Jack se inclinou e tocou a testa de Camille. Um brilho ofuscante iluminou todo o pátio. Anda, precisamos sair daqui, apressou Camille. Anda logo antes que eles cheguem. Jack olhou os soldados, esfregavam os olhos. Tentou voar, mas seu corpo não obedecia. Os homens tinham se levantado. Saltitou até a extremidade do prédio. Camille o seguia com ar preocupado. Não consigo voar. Meus músculos estão dormentes de passar tanto tempo sentado. Esconderam-se atrás de 3 grandes barris e ouviram os soldados discutindo o que poderia ter causado uma luz tão forte. É Fulgora, a deusa da luz. Ela está zangada. Raio sem chuva é de péssimo agouro. Isso foi bruxaria, não tem nada a ver com Fulgora, mas concordo que é um mau sinal. Trata-se de bruxaria, prestem atenção ao que digo. De tão entretidos na discussão, nem se deram conta de que Jack sumira. Preciso de água, grasnou Jack. Mal conseguia falar, tamanha a secura na garganta. Acha que já pode voar? Acho que sim. Siga-me. Tenho jantar à espera e muita água também. Juntos voaram acima dos telhados para o outro lado do muro. O corpo de Jack doía, sentia-se fraco, tonto. Ainda falta muito. Não, já chegamos, respondeu Camille, iniciando a descida. Jack o seguiu. Pousaram atrás de uma das grandes casas redondas nos arredores do forte. Jack podia ouvir sons baixos de cacarejo, vindos de uma gaiola e sentir o cheiro de comida saindo de dentro da casa. Seu estômago roncou. Aqui, grasnou Camille. Jack seguiu até um cercado com forte odor de porco. Ali, perto da cerca, 2 gamelas, uma cheia de água e a outra de comida. De tanta sede, Jack pulou na beirada da gamela e já ia molhando o bico na água turva. Aí não, gritou Camille, aqui. Para alívio de Jack, viu um balde de água fresca. Tomou um gole e mais outro e outros mais. Achei que ia morrer de sede, disse ofegante. Depois que tivermos comido, conto tudo sobre o nosso plano. Estou morto de fome, disse Jack quando o estômago voltou a roncar. Desta vez, Camille conduziu de volta a gamela. Comida para porcos, exclamou Jack. É tudo o que temos, a não ser que queira cavar e procurar vermes. Capítulo 21. O que foi perdido. Jack fechou os olhos antes de enfiar o bico na gamela com lavagem. Sabia que tinha que comer. Não é tão ruim assim, disse Camille ao ver Jack fazendo careta. Bom também não é. Quando terminar eu conto o que nós decidimos. Nós quem? Eu e Medrick. Medrick? Não contei? Conseguimos ajuda aqui. Não. Bem, você se lembra do parceiro de Gerda que tinha sumido? Sim, e daí? O que tem isso a ver com recuperar as placas do caldeirão?
O companheiro de Gerda está aqui. Aqui? Os soldados o capturaram e o trouxeram para Máximos umas semanas depois de terem começado a incendiar os bosques. Já o teriam comido, mas Máximos quis que ele tomasse conta do santuário. Não entendo. Por que Máximos precisa de um ganso num forte cheio de soldados? Gansos são especiais, eles grasnam bem alto se forem perturbados. Uma vez Nora me contou que um bando de gansos salvou Roma de um ataque. Medric era o ganso de guarda de Nora, antes de os soldados o capturarem. Por isso Gerda ocupou seu lugar. Ainda não entendo como ele pode nos ajudar. Máximos tem lá os seus motivos para não usar os soldados como guardas do santuário. É lá que ele esconde o fruto de seus saques. Medric é o único a saber onde fica o esconderijo e não vai dar o alarme quando entrarmos no santuário. Puxa, muito legal! Mas a gente precisa das placas do caldeirão, não de um estoque de ouro. Já chego lá, se você parar de me interromper. Durante o período em que você ficou no pátio, voltei ao telhado do escritório para descobrir o que estava acontecendo. Foi então que ouvi o que Drusus tinha a dizer. Máximos não ficou nada satisfeito com a explicação. Como castigo por ter mantido a placa, Drusus vai ter que dobrar a guarda. Quando ele saiu, tudo ficou em silêncio e eu precisei descer até um dos barris para espiar pela janela. Máximos pegou a cesta com todas as coisas de metal dentro e a virou. Depois separou tudo em pilhas. Broches, adagas e placas. Colocou todas as placas sobre a mesa, separou as nossas 3 e guardou o resto de volta na cesta. Foi nessa hora que ele mandou me chamar? Foi, mas eu não sabia que você falava latim. E quem disse que eu falo? Bem, o guarda contou a Máximos que você pediu água. Pedi mesmo. Conheço algumas palavras em latim, mas não sei falar e não consegui entender o que Máximos dizia. Bem, Máximos disse que uma noite sem comida e água reavivaria sua memória, já que você entendia as perguntas, mas preferia não responder. Obrigado por me tirar dali. Morro de medo só de pensar no que ele faria de manhã. Quando você saiu, ele voltou a falar com o centurião Titus Antônios. Perguntou sobre as placas e sobre mim. Máximos acha que elas devem ser muito importantes, se alguém mandou um ladrão ao acampamento para roubá-las. Disse a Titus Antônios que as esconderia, até descobrir quem você era, como conseguiu chegar ao forte sem ser visto e por que roubara a placa. Isso significa que jamais as conseguiremos de volta. Nada disso, muito pelo contrário. Não entendo. Adivinhe onde ele as escondeu. Sei lá, no santuário. Ele tem um esconderijo e Medric sabe onde é. Viu Máximos guardar umas coisas pesadas e grandes lá dentro. Agora que já sabemos onde estão, o resto vai ser moleza. Camelin começou a saltitar. Pareceu desapontado diante da reação passiva de Jack. Qual é o problema? Jack suspirou. Estou preocupado com o que pode acontecer se eu for apanhado de novo. Eles vão procurar por todo o acampamento ao darem por minha falta. Então anda logo. Se formos agora, podemos estar a caminho de casa, antes de eles se darem conta do seu sumiço. Voaram até o telhado da sala do prefeito do acampamento. Camelin observou a área do santuário. Antes de chamar Medric, ouviram o grito de um dos guardas do pátio e viram Titus Antônios correndo. Drusus encontrava-se plantado perto da coluna.
O prisioneiro sumiu. Escapou? Perguntou Titus Antônios. Sumiu, respondeu Drusus incrédulo. As algemas e a túnica ainda estão aqui, mas ele não. Bruxaria! Eu disse que era bruxaria! Exclamou o outro soldado ao lado de Titus Antônios. Precisamos avisar imediatamente o acontecido ao prefeito do acampamento. Deixe que eu aviso. Certifique-se de que nada seja tocado. Máximos precisa ver com seus próprios olhos, senão nós é que vamos levar a culpa, informou Titus Antônios. Entretanto, antes de terem a chance de deixar o pátio, o silêncio da noite foi quebrado. Uma trombeta soou 5 vezes do alto do portão norte. O tumulto tomou conta do acampamento. Um cavaleiro se aproxima, anunciou Titus Antônios. Preciso saber o que está acontecendo no portal antes de procurar o prefeito e relatar a fuga do prisioneiro. Vocês dois, mantenham a guarda aqui até eu voltar. Drusus manteve-se ligeiramente afastado da coluna, depois de o centurião ter deixado o pátio. Não parecia satisfeito. Deve ser alguma coisa importante, sussurrou Camillin. Prestaram atenção. Logo ouviram o som de cascos de cavalo na rua principal. O cavaleiro deteve-se na porta dos escritórios. Desmontou e bateu com força na porta do prefeito. Mensagem urgente para Quintus Flávios Máximos, do comandante da 14ª Legião, anunciou. Como não obteve resposta, bateu com mais força ainda na porta. À distância, ouviam Titus Antônios berrando ordens. A comoção no forte continuou. Gaius Rufus Octavian, anunciou o cavaleiro, saudando Máximos quando este finalmente abriu a porta. Trago uma mensagem para o senhor. Tomamos Mona. Os druidas foram trucidados e seus bosques destruídos. Camillin e Jack se entreolharam. Por conhecerem história, ambos sabiam o que acontecera. Mas ouvir a notícia dita daquele jeito causou um choque. Excelente, disse Máximos, satisfeito. Também tenho uma ordem urgente do comandante, continuou Octavian. Fomos convocados a marchar para Londinium o mais rápido possível. Boudica, rainha dos Icenos, formou um exército. Camulodunum foi destruída. Melhor entrar e me contar tudo o que sabe. O soldado amarrou o cavalo à estaca mais próxima e seguiu Máximos. Medric não vai gostar da novidade, explicou Camillin. Se a legião for embora, vão matá-lo e comê-lo antes de partirem. Melhor avisá-lo. Não há necessidade. Já disse a ele que o ajudaremos a fugir, em retribuição à sua ajuda, sabe? Assim que estivermos no santuário e você tiver se transformado, abra o portão. Antes de ir embora, ele vai mostrar onde Máximos escondeu as placas. Ele não podia ter fugido antes. Medric é grande, precisa de bom espaço para correr, alçar voo e ganhar altura. Não há espaço suficiente no santuário. Ele precisa alcançar a rua principal. Vai tentar escapar quando você o soltar. E se os soldados virem o ganso, vão atirar nele. Por sorte, hoje a lua não apareceu. Vamos torcer para todo mundo estar ocupado quando a notícia sobre levantar acampamento se espalhar. O soldado mencionou Camulodunum. É Colchester? Perguntou Jack. Era. O exército de Boudica destruiu Londres e St. Albans também.
Vinham nessa direção antes de eles finalmente a impedirem. Sua tribo, os essenos, deixaram os romanos de cabelo em pé, entende? Acha que é seguro ir até o santuário? Gostaria de terminar com isso tudo o mais rápido possível. Você tem razão. Medric está à nossa espera. Quando resgatar as placas, posso atirá-las na nascente, não posso? É esse o plano, grasnou Camellin. Pronto? Jack meneou a cabeça, entretanto, quando iam voar do telhado, ouviram uma batida forte na porta do prefeito. É Titus Antônios, exclamou Camellin. Daqui a pouco o Máximos vai saber que você escapou. Agora não, centurião, berrou Máximos quando finalmente abriu a porta. Eu não teria perturbado o senhor se não fosse importante, anunciou o centurião. Seja breve, ordenou Máximos. O prisioneiro desapareceu. Desapareceu? Como? Não sei, prefeito. Encontrei a túnica vazia, as algemas ainda fechadas. Máximos, que ainda trajava sua armadura, espada e adaga, passou por Titus Antônios e virou na direção do pátio. Deem uma busca pelo acampamento, bradou. Ele tem que estar em algum lugar. É agora ou nunca, disse Camellin. Voaram até o santuário. Um ganso grande e branco, maior que Gerda, bamboleou ao encontro deles. Cubra os olhos, aconselhou Camellin. Medric ficou imóvel e, obedientemente, colocou a cabeça debaixo da asa. O clarão de luz momentaneamente iluminou todo o pátio. Jack foi direto para o portão alto e abriu a tranca de madeira. Abriu o portão o suficiente para permitir a fuga de Medric. Medric disse que se você for atrás do santuário e olhar o chão, encontrará uma pedra solta. Debaixo tem um buraco. Máximos guarda todas as suas preciosidades ali, embrulhadas num tecido. As placas estão guardadas junto com ouro. Seguindo as instruções, Jack contornou o santuário. Encontrou a pedra solta, levantou-a e enfiou a mão no buraco. Achei! Exclamou triunfante, retirando as placas. Contornava o santuário para atirá-las na água quando o Máximo surgiu à sua frente. Camellin! Chamou, esquivando-se de Máximos, que imediatamente começou a berrar. O que ele está dizendo? Está dizendo que desta vez você não escapa. Que ele mesmo vai acabar com você assim que o pegar, explicou Camellin. Não deixe que ele o apanhe. Ele falou que vai matar você. A segunda voz distraiu Máximos. Olhou ao redor na tentativa de ver quem falara. Jack voltou correndo para trás do santuário. O portão está aberto! Corra! Gritou Camellin. Podemos jogar as placas no rio ao sair do forte. Jack sabia que se abandonasse a segurança do santuário, jamais conseguiria sair do acampamento. Precisava voltar à parte da frente do santuário. Precisava jogar as placas na água. Máximos foi mais rápido do que Jack previra. Ao virar, sentiu a mão pesada agarrá-lo pela nuca. Ouviu o som da espada sendo desembainhada. O aperto na nuca intensificou-se. Máximos forçou Jack a se ajoelhar diante do santuário. Enfiou a cabeça dele na água. Jack se debateu. Sentiu a água penetrar em suas narinas. Voltou a se debater e conseguiu levantar a cabeça a tempo de ver Camellin precipitar-se na direção do prefeito. Novamente, Máximos mergulhou a cabeça de Jack na água. Então Jack ouviu um grito de dor. Camellin devia ter usado suas garras. Entretanto, Máximos não afrouxou o aperto. Ou Jack agia rápido ou seria tarde demais. Reuniu o resto de suas forças e berrou, o mais alto que pôde, Janet! Segundos depois, sentiu a água começar a borbulhar.
Uma ninfa verde magra, de braços longos, apareceu e se ergueu diante dos olhos de Jack. O rosto encoberto por um emaranhado de cabelos verdes escuros. Máximos também devia tê-la visto. Soltou o pescoço de Jack e recuou. Jack tentou recuperar o fôlego. Ao limpar a água dos olhos, viu o olhar de terror no rosto de Máximos, que abriu a boca sem emitir um único som. O corpo inteiro de Jack tremia. Tossiu e cuspiu na tentativa de expelir a água dos pulmões. Máximos parecia incapaz de se mover. Rapidamente, Jack atirou as placas na direção da mão esticada de Janet. Por um momento, fez-se silêncio. Depois, a ninfa gritou bem alto e jogou as placas na água. Estendeu os braços compridos, agarrou Máximos e o puxou para a nascente. Quando as pernas dele desapareceram, a nascente inteira irrompeu num aglomerado de bolhas. Rápido! Avisou Camilin. Vamos dar o fora daqui. Medric saiu em disparada pela porta rumo ao fim da rua principal. Quando o atingisse, haveria espaço suficiente para levantar voo e pular o muro. Jack e Camilin encostaram as testas e a luz voltou a iluminar todo o santuário. Ao voarem para o telhado, viram bolhas novamente subindo da nascente, e outro berro, quando Máximos foi lançado fora da água, aterrissando com estrondo no chão, cuspindo e tossindo, vestindo apenas a túnica. Sua magnífica armadura e as armas tinham desaparecido. Fora despojado de qualquer metal brilhante em seu poder. Máximos apanhou o pacote que continha seu tesouro e balançou-o acima da nascente. Todos os colares, broches e cintos de ouro caíram com estrépito dentro da água. Tome! Gritou. Fique com tudo, Apia, poderosa deusa das fontes, e me deixe em paz. Jack percebeu o tremor que se apoderou de Máximos. Apesar de não compreender se o tremor era fruto do medo ou da raiva, o prefeito finalmente deu meia volta e saiu, portão afora. Guardas! Gritou ao deixar o santuário. O prisioneiro escapou. Tratem de encontrar aquele menino. Estava aqui agora mesmo. Não pode estar longe, e matem aquele ganso que está por aí em algum lugar. Matem o garoto, matem tudo o que encontrarem voando. Fui atacado. Soldados surgiram correndo de todas as direções. Quando Jack e Camilin voaram, viram as expressões chocadas dos soldados ao se deterem diante de Máximos, que trajava apenas uma túnica ensopada. Ainda ouviam Máximos ordenar aos arqueiros que atirassem, quando voaram para fora do acampamento. Medric ainda se encontrava a meio caminho, correndo o máximo que podia para levantar voo. Rápido, rápido! Gritou Jack quando Medric começou a ganhar altura. Os arqueiros tinham preparado seus arcos. Dispararam uma saraivada de flechas, enquanto ele se esforçava por ultrapassar o muro. Ele conseguiu? Perguntou Jack. Não sei, não consigo vê-lo, respondeu Camilin. Vamos direto para a janela do tempo. Se ele escapou, foi por pouco. Enquanto voavam rumo a Glashuren, tentavam vislumbrar Medric. Tentei fazer Máximos soltar você, explicou Camilin, mas não consegui, apesar de eu ter enfiado minhas garras no pescoço dele e de Medric lhe ter mordido a perna. Tudo bem, sério, já passou. O que importa é que as placas estão a salvo. Viu só o que Janet fez com o prefeito? Camilin gargalhou. Mais do que merecido. O que vamos contar a Elan e Nora quando voltarmos? Devemos contar tudo, disse Jack. Até
Que Máximos tentou afogá-lo? Se não contarmos, elas podem acabar descobrindo por Janet. Quando a colina de Glashuren surgiu, Jack viu o brilho intenso dos restos esfumaçados do bosque. O cheiro de queimado pesava no ar. Acha que Medric está bem? Perguntou Jack. Não sei, espero que sim. Já estamos chegando. Pronto para atravessar a janela do tempo? Sim. Sobrevoaram a colina em separado e assumiram suas posições, acima dos portões nas extremidades do forte da colina. Pronto? Berrou Camelin. Vamos voar! Respondeu Jack. Como haviam praticado inúmeras vezes, começaram a subida, aumentaram a velocidade em direção à janela e, no minuto final, giraram os corpos e passaram um pelo outro. Ouviu-se o som alto de uma pancada. Jack sentiu um solavanco. Algo pesado o atingira, fazendo-o rodopiar. Perdeu o controle e bateu as asas bem rápido, tentando recuperar o equilíbrio. Seu corpo foi arremessado. Tentou gritar, mas não tinha voz. O golpe o vencera. Jack desabou no chão com toda a força. Sinto muito, repetia Medric, gingando em passos rápidos, até onde Jack caíra. Você está bem? Jack sentiu-se abalado e muito surpreso ao ver Medric. Foi você! Exclamou. Quebrou alguma coisa? Perguntou Medric, demonstrando enorme preocupação. Sinto muito ter esbarrado em você. Acho que estou bem, mas onde está Camelin? Ele conseguiu atravessar a janela? Não tem janela aqui, grasnou Medric. Estamos no topo do forte da colina. O coração de Jack ficou pesado. A colisão devia tê-los desviado do curso. Deviam ter perdido a entrada da janela do tempo. Teriam que tentar novamente. Camelin! Chamou. Jack! Respondeu uma voz familiar. Cadê você? Está tudo bem? Elan! Exclamou Jack. Estou aqui. Nossa, estamos em casa? Estamos mesmo em casa? Claro que está em casa, respondeu ela. Conseguimos! Conseguimos! Grasnou Camelin triunfante ao pousar no ombro de Nora. Encontramos as placas e Jack as atirou na nascente do rio. Agora basta pegá-las de volta com Janet. Vamos poder recuperar o caldeirão, reabrir o portal e voltar a Anum. Tudo a seu tempo, disse Nora sorrindo para ambos. Felizmente vocês chegaram sãos e salvos. Medric pareceu confuso. Estavam nos esperando? Perguntou. Eu esperava 2 corvos, mas um ganso é um bônus. Faz um bocado de tempo que não nos vemos, sabia? Sentaram-se no topo da colina de Glashuren e admiraram o nascer do sol. Nora explicou a Medric quanto tempo ele passara fora e o que acontecera desde que fora capturado. Gerda ainda está com você? Perguntou. Claro. Será que ainda vai se lembrar de mim? Sussurrou. Nunca perdeu a esperança de voltar a vê-lo. Vai ser a gansa mais feliz do mundo quando acordar hoje e descobrir que você voltou. Estávamos tão preocupadas com vocês, disse Elan a Jack. Achamos que ficariam fora poucos segundos, mas demoraram horas. Todos prontos para voltar para casa? Perguntou Nora. Para o café da manhã? Perguntaram Jack e Camelin em coro. Para o café da manhã, confirmou. Depois podem me contar tudo o que aconteceu. Correu tudo bem? Perguntou Elan. Nada de mal aconteceu com nenhum dos dois. Jack e Camelin riram.
Tivemos que comer lavagem de porco, respondeu Jack. Acho que essa foi a pior parte. Enquanto voavam rumo à casa Ewell, Camilyn de repente deu um voo triplo e caiu na risada. Você conseguiu, Jack. Muito bem. Agora tudo vai dar certo. Sabia que você era o eleito desde o início. Jack também riu. Nenhum dos dois havia acreditado que ele pudesse ser o eleito, mas ele estava feliz por ser. Tinham vivido a mais incrível aventura. Sorriu ao se lembrar da última frase da profecia: o que foi perdido será encontrado. O caldeirão poderia voltar a ser refeito agora que as placas estavam bem guardadas pelas ninfas da água. Sem dúvida, Nora e Elan ficariam chateadas ao tomarem conhecimento do perigo enfrentado durante a viagem ao passado. Mas nada disso importava agora, que tinham chegado sãos e salvos em casa. O normal seria estar exausto. Entretanto, Jack sentia-se exultante. Sabia que a excitação inviabilizaria o seu sono. Mal podia esperar para encontrar todo mundo de novo, especialmente Orin. Jack viu as árvores farfalharem suas folhas, uma mensagem a caminho de Ahana. Uma vez desperta pelas dríades, ela tomaria conhecimento de que eles haviam obtido êxito. Jack refletiu se teria permissão de ir a Anum, recolher as nozes da Ramadríade. Não dava mais tempo de ajudar Gnori na Nilton Gil, mas a floresta de Glasruhen seria salva. Uma nova Ramadríade chegaria e a Hannah poderia lhe transmitir todo o seu conhecimento. De quantas folhas da árvore de Crochan Nora precisaria para preparar o elixir? E isso significava que ao tomar o elixir, ela viveria para sempre? Elan prometera que ele poderia vê-la como realmente era, assim que ela renovasse suas forças em Anum. Será que Elan também precisaria tomar o elixir? Ela contara fazer parte do povo feérico. Ele mal podia esperar para vê-la. Sabia que ela não devia ser parecida com Janet, mas torcia para não ser tão alta quanto a Hannah. Talvez fosse parecida com uma das estátuas do jardim de Nora. Camilyn passou por Jack interrompendo-lhe os pensamentos. Quer apostar uma corrida? Grasnou bem alto. Voaram juntos em alta velocidade, zigue-zagueando e circulando entre as árvores. Jack ficou com os olhos cheios de lágrimas. Por que seria? Pensou, voando com Camilyn rumo à casa Ewell. Por causa do vento batendo em seu rosto? De alívio por estar em casa? Ou de felicidade? Não tinha certeza. Sua vida mudara no dia em que a noz de ouro batera em sua cabeça. Sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Mas quem disse que ele queria que fosse diferente?